Fala galera concurseira, quem está aqui mais uma vez com vocês sou eu, o professor Paulo Henrique, para trazer algumas dicas para vocês para concurso público, especialmente para quem vai fazer o concurso do INSS. Hoje, o vídeo que eu estou gravando para vocês é sobre direito administrativo. Tem bastante dicas que vai cair na sua prova. Vamos anotar? Vamos dar uma olhadinha? Acompanha comigo, pessoal. Na primeira parte de direito administrativo, eu trouxe um assunto chamado administração pública. O que você tem que lembrar na prova sobre administração pública? Vamos lá. A primeira parte, pessoal, é que a administração pública ela é composta inicialmente pela administração pública direta. A administração pública direta ela é representada pelo MEDO. MEDO, municípios, estados, Distrito Federal e União. Todos os entes da administração pública direta são chamadas de entes políticos, porque são estruturados pela Constituição Federal. A administração pública direta é considerada uma prestadora de serviço público centralizado. É o que a gente chama de centralização. Então, lá na sua prova, quando você vê a palavra centralização, ele está falando dos entes políticos da administração pública direta. Lembra? A administração direta, MEDO. Pessoal, além da administração pública direta, nós ainda temos a administração pública indireta, que foi criado com base em dois princípios: princípio da especialidade e princípio da eficiência. A administração pública indireta é regulamentada mais precisamente a partir do Decreto-Lei nº 200, em 1967. Ela é representada pela fase. Observe, é uma nova fase da administração pública. Eu tenho a fundação pública, a autarquia, a sociedade de economia mista e a empresa pública. Todos eles vão compor a administração pública indireta. A administração indireta é composta de entidades administrativas. Cuidado! A administração direta, entes políticos. Indiretas, entidades administrativas. Estruturado por uma lei específica. A administração indireta é considerada prestadora de serviço público descentralizado. Cuidado, isso é uma regra. Não podemos esquecer que a sociedade de economia mista e a empresa pública, como regra, também são exploradores de atividade econômica. Porém, toda a administração indireta foi criada por um processo de descentralização. Descentralização, divisão do serviço. E foi feito por outorga. Então, quando eu falar em administração indireta, eu tenho que lembrar: descentralização por outorga. Por que por outorga? Porque é feito por uma lei específica. Além da prestação do serviço público ser prestado pela administração direta e indireta, ser feito por uma centralização ou descentralização por outorga, nós temos ainda, pessoal, as delegatárias. Professor, o que vem a ser as delegatárias? As delegatárias, pessoal, na prática, são particulares que recebem da administração pública a delegação para prestar determinado serviço público. Observem, essas delegatárias vão se dividir em três espécies: concessionárias, permissionárias e autorizadas. As principais características delas são: a concessionária tem um contrato bilateral. Esse contrato é por prazo determinado. E, obrigatoriamente, para que a administração repasse o serviço para o particular, quando ele for uma concessionária, tem que se fazer uma licitação na forma de concorrência. Quando a delegatária é uma permissionária, ela tem um contrato de adesão firmado com a administração pública para receber esse serviço público. Essa permissionária, ela tem prazo indeterminado e, para receber, tem que participar de licitação. Mas olha o detalhe, a lei não fala o tipo, então pode ser qualquer modalidade, diferente da concessionária, que tem que ser na forma de concorrência. Além da concessionária permissionária, nós ainda temos as autorizadas. As autorizadas também são particulares que prestam serviço público. As autorizadas têm como característica de receber esse serviço por um ato unilateral, por prazo indeterminado, sem licitação. Não esquece, as delegatárias são, em regras, particulares que prestam serviço público. Aqui também é uma descentralização, só que é uma descentralização por delegação. Ela é feita por um contrato. A administração pega o serviço público e passa para a administração pública indireta por um contrato. Não esquece, descentralização por delegação. Cuidado para não confundir. A administração indireta, a descentralização é por outorga, enquanto que a delegatária, a descentralização é por delegação.
Outro detalhe muito importante de lembrar na hora da prova, pessoal. As duas, em qualquer forma das descentralizações, existe fiscalização, mas não existe hierarquia, não existe subordinação, existe uma vinculação. Na administração indireta, a vinculação é feita por meio de uma lei específica. Com as delegatárias, a vinculação é feita por um contrato. Observe, não tem hierarquia, não tem subordinação. Eu não posso usar, na verdade, a descentralização como sinônimo de hierarquia e subordinação. A descentralização é uma divisão do serviço, mas que não utiliza as características nem de hierarquia e nem de subordinação. Lembrem que, apesar de ser dividido o serviço com a administração indireta e com as delegatárias, existe sempre uma fiscalização, que pode ser feita pela própria administração direta ou, como as bancas costumam perguntar, principalmente o CESP, pelo poder concedente, que é aquele que passa o serviço público para outra pessoa. Além da administração pública direta, indireta e das delegatárias, nós ainda temos algumas dicas, pessoal, sobre ato administrativo. Acompanhem e anota, pessoal. Atos administrativos. Professor, o que são atos administrativos? Os atos, pessoal, são todas manifestações da administração pública. Tudo aquilo que a administração pública faz para prestar um serviço público ou nas suas atividades de rotina, como regra, são atos administrativos. De forma excepcional, poderá ser um contrato administrativo. O edital pediu ato. O que eu tenho que lembrar sobre ato? Elementos. Todo ato administrativo tem 5 elementos. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Com, fi, forma. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Cuidado com a competência. Alguns livros chamam de competência de sujeito ou elemento sujeito. É a mesma coisa, porque ela vai definir quem é o agente público que pode ou não praticar aquele ato. Cuidado, a competência é sempre definida em lei. Pessoal, nos elementos nós temos 5. Desses 5, 3 elementos, competência, finalidade e forma, são sempre elementos vinculados. Ou seja, são sempre de uma forma pré-determinada em lei. O motivo e o objeto, a depender do tipo do ato, poderá ser um elemento vinculado, se o ato for vinculado, e poderá ser um elemento discricionário, se o ato for discricionário. Então, cuidado. Professor, sempre competência, finalidade e forma são elementos vinculados. Motivo e objeto pode ser vinculado, ato vinculado, discricionário, ato discricionário. Cuidado mais uma vez. Quando o elemento, motivo e objeto são discricionário, eu tenho uma coisa chamada mérito administrativo. O mérito administrativo é baseado em 2 critérios: conveniência e oportunidade. Detalhe, conveniência e oportunidade só existem nos atos discricionários. Então, o mérito só existe nos atos discricionários. Além dos elementos do ato administrativo, nós temos que lembrar também dos atributos. O que são atributos, pessoal? Atributos, na verdade, são características. São algumas formas que o ato administrativo pode apresentar. Cuidado, os elementos têm em todos os atos. Os atributos, nem todos os atos administrativos vão ter esses atributos. Para a prova, a gente sempre tem que tomar muito cuidado em 5 atributos, que a gente chama de PAI e T. 5 atributos: presunção de legitimidade ou veracidade, autoexecutoriedade, imperatividade, exigibilidade e tipicidade. Como eu disse, nem todo ato administrativo tem os 5 atributos. Porém, a presunção de legitimidade ou veracidade e tipicidade, o P e o T, do PAI e T, PT, tem em todos os atos administrativos. Então, professor, tipicidade e presunção está presente em todos os atos administrativos. Porém, a autoexecutoriedade, imperatividade e exigibilidade, nem todo ato administrativo tem essas características. Podem existir ou não, a depender do tipo do ato administrativo. Mas, professor, o que vem a ser esses atributos? O que é a presunção de legitimidade ou veracidade? Presunção de legitimidade é a expectativa de que o ato tenha sido feito de acordo com a lei. A presunção de veracidade também é uma expectativa de que o ato administrativo esteja de acordo com a verdade dos fatos. Detalhe, para a prova, pergunta corriqueira. A presunção ela é relativa, ela não é absoluta. Então, é presunção ius tanto. Lá na hora da prova, lembra, presunção relativa ius tanto.
A autoexecutoriedade, pessoal, nada mais é do que a possibilidade que tem a administração pública de praticar o ato administrativo sem precisar pedir autorização do Poder Judiciário. Em regra, todo ato administrativo tem autoexecutoriedade, porém, alguns não têm. A imperatividade, que é outro atributo, ela é muito parecido com a autoexecutoriedade. Ó, a autoexecutoriedade, eu faço o ato sem precisar da autorização do Poder Judiciário. A imperatividade, eu faço o ato independentemente da concordância do particular. É o famoso ius imperi, é o poder de império da administração pública. Quando ela faz um ato, ela não pergunta se o particular concorda ou não. Ela tem o poder de impor o ato administrativo praticado. Mas, como eu disse, tem atos que nós não temos imperatividade. Além disso, nós ainda temos a exigibilidade. O que é a exigibilidade? São as situações excepcionais em que a administração pública, para praticar certos atos, tem que pedir autorização prévia do Poder Judiciário. Isso é exigibilidade. Cuidado, exigibilidade é o oposto de autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade, eu faço o ato sem precisar da autorização do Poder Judiciário. Exigibilidade, eu faço o ato depois de eu ter autorização do Poder Judiciário. Certo? Muito bem. E, por fim, a tipicidade. A tipicidade é muito relacionada com o princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer o que está na lei. Então, todos os atos administrativos estão previstos em lei. Perfeito? Então, além dos elementos, além dos atributos, nós ainda temos que estudar, depois do assunto dos atos, os assuntos poderes. Então, anota mais um assunto. Poderes administrativos. Vamos lá? Poderes administrativos. Pessoal, nós temos os seguintes poderes administrativos: poder discricionário, poder vinculado, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia e poder normativo. Cuidado, vamos acrescentar aqui o poder regulamentar também. Por quê? Porque ele tem diferença. Acompanha comigo, pessoal. O que é o poder discricionário? O poder discricionário, ele é usado todas as vezes que a lei permite uma liberdade de escolha da administração pública. Então, o poder discricionário é uma liberdade de escolha da administração pública. Quando a administração pública tiver opção, então ela está utilizando o poder discricionário. Um exemplo muito comum, pessoal, mostrado em concurso público, é uma penalidade da Lei 8.112. Quando a gente fala na penalidade de suspensão, a lei fala que a suspensão pode ser de até 90 dias. Observe, o administrador público, quando for aplicar a punição, pode escolher, a depender da gravidade da conduta e dos antecedentes do servidor, de aplicar a punição pelo mínimo até o máximo. Pode aplicar 10, 20, 30, 40, 50. Observe, ele tem o poder de escolha. Então, a quantidade da punição, isso vai ser uma forma de poder discricionário. O poder vinculado, ele ocorre todas as vezes que a lei estabeleça uma única forma para ser praticado. Professor, eu só posso fazer o ato de um único jeito. Poder vinculado. Nós temos ainda o poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? É o poder de estruturar a administração pública. É ele que vai estabelecer as relações de subordinação e definir as competências dentro da administração pública. Então, professor, as competências de todos os órgãos públicos, as competências de todos os agentes públicos serão definidas pelo poder hierárquico. Lembra, o poder hierárquico é muito comum de falar de delegação e avocação de competências. Professor, quando eu delego uma competência ou quando eu avoco uma competência, eu estou falando de poder hierárquico. Detalhe, o poder hierárquico, pessoal, só permite a delegação de uma competência privativa. Não permite a delegação de uma competência exclusiva, pois a competência exclusiva é indelegável. Ok? Professor, um outro detalhe. Quando a administração pública, pessoal, delega a atribuição para outro servidor ou para outro órgão público, isso tem que estar previamente definido em lei. Não fica a critério do administrador público. Tem que, anteriormente, ter uma previsão legal para permitir a delegação de uma competência. Beleza. Vamos para o próximo. Poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? O poder disciplinar é o poder de punir internamente. A administração pública, em virtude da prática de condutas irregulares, pode punir tanto os seus servidores públicos como os particulares, que tenham vínculo com a administração pública. Se não tiver vínculo, a punição não é poder disciplinar, é poder de polícia. Então, professor, poder disciplinar é o poder de punir internamente. Punir quem? O servidor público e o particular, que tenha vínculo com a administração pública. Lembre-se, toda punição deve-se respeitar, em regra, o contraditório e a ampla defesa.
Cuidado, no poder disciplinar, primeiro eu abro o procedimento, garanto contraditória e ampla defesa para posteriormente aplicar a punição. Próximo, nós temos ainda o poder de polícia. O que é o poder de polícia? É o poder da administração pública limitar as nossas liberdades individuais. Observe, cuidado que o poder de polícia não recai sobre uma pessoa, recai sobre seus direitos e sobre suas liberdades. Todas as vezes que a administração pública limita os nossos direitos individuais para satisfazer o interesse da coletividade, ele está fazendo o poder de polícia. O poder de polícia pode ser até mesmo por uma punição, por uma fiscalização, ou até mesmo por uma simples limitação do teu direito. Por exemplo, quando a prefeitura ou o governo decide interditar uma rua, ela está limitando o teu direito de ir e vir. Ela está usando o poder de polícia. Cuidado, eu disse a vocês que o poder de polícia pode servir também para aplicar uma punição. Ele é diferente do poder disciplinar. No poder de polícia, primeiro eu aplico a punição para posteriormente eu garantir o direito de contraditória e ampla defesa. Ok? Diferente do poder disciplinar. Continuando. Além do poder de polícia, nós temos o poder normativo. O poder normativo é o poder de criar normas dentro da administração pública. O poder normativo é aquele atribuído por lei para qualquer agente público ou órgão para criar uma norma pública. Detalhe, no poder normativo, eu não faço diferenciação quem pode e quem não pode. Basta que a pessoa tenha a atribuição para criar aquela norma. Essa é a diferença do poder regulamentar. O poder regulamentar também é um poder de criar normas na administração pública. Só que o poder regulamentar, ele só pertence ao chefe do executivo. Quem é o chefe do executivo? Presidente, governador e prefeito. Então, olha a diferença. Regulamentar é de uma pessoa específica. Normativo é de qualquer agente público desde que tenha competência. Quando o chefe do executivo tem poder regulamentar, pessoal, ele cria decretos. Esses decretos podem ser de dois tipos: decreto autônomo ou decreto regulamentar. O decreto autônomo, muito cuidado que cai muito em prova. O decreto autônomo, ele serve para organizar a administração pública ou para extinguir cargo ou função pública vago. Não serve para extinguir cargo ou função pública ocupado. E muito menos, eu não posso, por decreto, criar órgão público ou extinguir órgão público. Porque isso, pessoal, pode ser considerado como aumento de despesa. E o decreto autônomo não pode realizar aumento de despesa. Ok? Entenderam direitinho? Prestem bastante atenção, pessoal. Na aula de hoje, na dica de hoje, eu expliquei um pouco para vocês sobre administração pública, sobre serviços públicos, sobre atos administrativos e sobre poderes. Isso é questão recorrente em concurso público. Então, presta bastante atenção, anota direitinho, revisa mais uma vez, assiste novamente o vídeo e vê se você não perdeu nenhum detalhe. Bom, por hoje eu encerro a minha participação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Futuramente nós teremos mais outros vídeos, também na área de direito constitucional, legislação e administrativo. Pessoal, foco no concurso público. Está chegando a data do concurso do INSS. Vamos se preparar. É a reta final. É aquele momento do gás. E para aqueles que moram aqui em Boa Vista, Roraima, nós vamos ter, no próximo sábado, véspera do concurso do INSS, o famoso revisaço. O que é o revisaço, pessoal? Nós vamos ter uma aula de manhã e tarde com revisão de tudo aquilo que cai em concurso público para o INSS. Vem para o Corujinha, garante a sua vaga. As inscrições já estão abertas e somente vagas limitadas. Ok? Eu estarei lá, ministrando aula de constitucional, administrativo, lei 8.112 e ética, juntamente com outros professores que vão ministrar as outras disciplinas. Corre, garante sua vaga. E dá uma curtida no vídeo, dá uma visualizada no vídeo, certo? Que futuramente nós teremos mais. Obrigado a todos. Como eu disse novamente, sou eu, professor Paulo Henrique, e desejo sucesso a vocês. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau.